Bom, de qualquer forma, mesmo que algumas pautas aí que causam muita preocupação para o governo do ponto de vista de ajuste das contas públicas, mesmo que essas pautas tenham a discussão adiada para depois das eleições, na verdade se tem um clima aí pró aumento de despesas que preocupa muito e tem essa questão específica da LDO que foi aprovada, que acaba permitindo o reajuste do funcionalismo e nós vamos conversar sobre isso agora com o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria, especialista em finanças públicas. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bom, Fábio, nós estávamos falando com o Arthur Scott, que tinha as últimas informações aí do Congresso, dizendo que algumas pautas devem ficar para depois das eleições, que os deputados vão querer entrar nesse embate agora para valer antes das eleições, tem toda a posição em relação ao governo, mas o fato é que a gente teve uma onda de propostas avançando, inclusive a LDO, que trazem uma preocupação adicional em relação à situação das finanças públicas, que já não é boa. Isso. Vamos fazer um pouco do retrospecto. E aí a gente tem que olhar o Congresso como uma miríade de preferências, de interesses muitas vezes conflitantes, né? Então, se você pegar a LDO, que é uma lei de diretrizes orçamentárias que vai definir as diretrizes e prioridades para o orçamento de 2019, uma coisa é a proposta feita com base no que o Executivo manda e a relatoria que foi feita em cima dela. E outra coisa é o que efetivamente é aprovado pelos parlamentares. Eu li a proposta original e ela era uma proposta bem dura em relação aos gastos, né? Por exemplo, uma das coisas que estavam ali presentes era justamente adiar para 2020 os reajustes já acordados pelo próprio governo Temer lá em 2016 em relação a esses reajustes que seriam feitos em 3 anos, né? Eles tentaram adiar esse reajuste lá atrás, perderam e estão tentando agora na LDO e perderam de novo. Então, é só para deixar que, claro que às vezes o governo e parte do Congresso quer ir numa linha mais de austeridade fiscal e o resultado, muitas vezes, como a gente conhece, não é de hoje, o resultado final de uma aprovação envolvendo todos os parlamentares tende a ser um resultado ruim do ponto de vista das contas públicas. Agora, Fábio, de qualquer modo, o próximo governo vai começar com uma situação bastante desfavorável em relação às finanças, o que vai exigir provavelmente, inclusive, algumas medidas urgentes. Olha, eu acho que o ano de 2019 talvez seja um dos anos mais críticos do ponto de vista das finanças públicas, porque ele vai combinar uma série de restrições duras. Então, é um ano em que haverá algum risco de rompimento do teto, por exemplo, que é aquela regra que impede com que o gasto federal total avance acima da inflação, né? Existe um risco de que isso rompa, porque muitas contas, muitas linhas do orçamento crescem de forma autônoma acima da inflação, né? Previdência, por exemplo, é talvez o melhor exemplo. A outra regra importante é a tal da regra de ouro, que é aquela regra que fala, olha, eu não posso criar dívida nova para pagar a despesa corrente do governo, apenas para investimentos. Que também, para funcionar e ser efetivamente cumprida, depende da capacidade de se cortar certos gastos de natureza obrigatória, né? Então, isso também não está dado, porque a reforma estrutural ainda não avançou. Então, esses riscos estão meio que contratados para 2019, seja quem lá estiver como presidente e como governo. E a LDO, por exemplo, ela já tenta, prevendo esses riscos, criar certas amarras para que os gastos não subam tanto. Então, uma delas, em relação à regra de ouro, por exemplo, a saída emergencial que se fez foi usar a própria ressalva prevista lá no artigo da Constituição, que diz, olha, a regra de ouro significa que não pode ter mais dívida nova além dos investimentos, ressalvados aqueles autorizados por crédito suplementar aprovado pelo Congresso. Então, isso já está colocado na LDO, porque, por enquanto, não tem outro meio, outro instrumento mais eficaz para se fazer cumprir a regra de ouro, senão essa saída de pedir autorização para o novo Congresso lá em 2019 para que, pelo menos naquele ano, essa regra tenha um waiver, né? Essa regra seja descumprida, porque de duas uma, ou o presidente descumpre a regra de ouro e paga benefícios, salários, outros gastos obrigatórios, que também por lei seriam mandatórios, ou ele cumpre esses gastos, mas fere a regra de ouro.
Das duas situações, provavelmente ele preferiria cumprir a regra de ouro, porque a regra de ouro descumprida significa um crime de responsabilidade do presidente. E em relação às outras pautas que já foram aprovadas, que também mexem com as finanças, tem a manutenção dos benefícios tributários à indústria de refrigerantes da Zona Franca de Manaus, que a gente sabe que é alvo, inclusive, de algumas manobras para se garantir o acesso a esse benefício. Tem perdão das dívidas tributárias de produtores rurais, que custa cerca de 13 bilhões de reais por ano. Tem essa possibilidade de as empresas voltarem ao Simples, tendo o parcelamento das dívidas tributárias, enfim, tem muita coisa em andamento que ainda pode comprometer, mas com um dado que eu queria colocar, Fábio, o mercado baixou novamente a previsão de rombo das contas deste ano, é o Prisma Fiscal, que mostra aí as análises de mercado em relação às finanças públicas. Esse estudo é feito pelo próprio Ministério da Fazenda e aponta a previsão de um rombo este ano de 149,6 bilhões de reais. Isso, esse número ele piorou bastante, principalmente em função de um primeiro trimestre, em termos de atividade econômica, um pouco mais fraco do que a gente esperava. A tendência fez esse mesmo movimento, e além disso a própria greve dos caminhoneiros também jogou para pior essa atividade econômica que afeta as receitas, e além disso criou ali parte do pacote, né, do Bolsa Caminhoneiro, como se diz por aí, envolve gastos adicionais que até então estavam controlados. E o resultado disso tudo é uma expansão da ordem de 10 a 13 bilhões em gastos. Então a gente também, na tendência, fizemos esse movimento aí de piorar o rombo para este ano, o que, ainda que tenha esse rombo, ele estaria dentro da meta fiscal de 159 bilhões este ano. O problema é que agora você tem uma margem, uma folga menor. Então os riscos de novas ações que remetam a mais gastos ou eventualmente perdas de receita por uma atividade que derrapa e coisas desse tipo, essa folga começa a diminuir, começa a alimentar um risco de inclusive não cumprir a meta, mas que eu acho que para esse ano tá controlado, né? Agora, a questão é que a gente está vivendo déficit após déficit, ano após ano, e as condições para superar esse déficit não estão postas por enquanto. Ouvimos o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Anísia.